Vamos começar já com o assunto do dia, o assunto do momento. Vamos comentar este assunto aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado em 2022. Outras 33 pessoas também foram denunciadas. Entre elas, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações. Os generais Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal. Olha só, vamos acompanhar a arte agora. Todos eles são acusados de 5 crimes que são os seguintes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com grave e considerável prejuízo para a vítima, no caso a União, e deterioração de patrimônio tombado. Estão acompanhando a arte? Pois bem, nesta decisão, o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, afirmou que foram encontrados outros planos e que, abre aspas, neles se buscava o controle total sobre os 3 poderes. Se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem que pretendiam implantar. Um deles se encerrava com esta frase, abre aspas, Lula não sobe a rampa. Muito bem, vamos começar aqui, nós temos vários pontos de vista diferentes, o tema é polêmico e nós vamos ouvir todos eles. O importante é que você forme a sua convicção. Henrique Kriegner, você leu a denúncia? Li. Então eu gostaria de ouvir o que você achou. É uma longa denúncia, não é? Eu, quando fiz o curso de formação no Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, isso em 1988, há 37 anos atrás, eles ensinavam a gente a fazer denúncia. Denúncia é uma peça concisa, uma peça descritiva em que você descreve o fato e associa ao fato o artigo penal. Quando você faz uma peça muito grande, você está escrevendo um romance, mas eu queria ouvir a sua opinião primeiro. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham, aqui os colegas da mesa também. Capês, é uma denúncia de 272 páginas, né? Bastante longa, complexa e que conta com um preâmbulo. Esse que foi a coisa bastante interessante. Antes dos fatos, as evidências e as acusações de fato, se conta toda uma história que serve aí para poder basear as narrativas que vão ser criadas depois. E eu digo narrativas porque, de fato, nessa denúncia da PGR não são apresentadas evidências que conectem diretamente o presidente Bolsonaro a todas as mobilizações que foram feitas aqui, que são chamadas de organização criminosa armada, né? Esse é um outro problema aqui. Então, eles trazem ali, vão dizer que ele é o grande líder, mas faltam evidências na própria denúncia para dizer que realmente ele tenha sido colocado nessa posição de liderança ou que ele tenha assumido essa posição de liderança. Um outro ponto também interessante de ser notado aqui, Capês, é que não existe nenhum tipo de evidência, das evidências que foram propostas, nenhuma sugere uma autorização do próprio presidente Bolsonaro para a ação do que estava sendo planejado. Então é bem verdade que foram interceptados aí prints, né, e conversas também falando sobre atentados e assassinatos, isso tudo precisa ser muito bem investigado e os responsáveis devem ser punidos. Porém, em nenhuma desses prints ou nenhuma dessas evidências apresentadas dizem ali que estão aguardando a autorização do presidente Bolsonaro ou não. Ou seja, líder do quê? Organização armada aonde? Cadê as armas? Onde é que foram parar essas armas? Se é uma organização armada, cadê as armas? Então, não existem provas conclusivas que vão dizer que o presidente Bolsonaro era o líder ou mesmo que ele cometeu os crimes que estão acusando ele de cometer. É muito fraco esse relatório, Capês. Bom, Henrique Kriegner, eu vivi toda a minha vida no Ministério Público, que é a instituição essencial ao regime democrático. Não há nada mais antagônico a uma ditadura do que
a instituição do Ministério Público. É seu dever, como fiscal da lei, proteger a Constituição e punir severamente qualquer tentativa de subversão da ordem democrática. Mas a minha pergunta é específica. Você leu a denúncia. Por que você observou algum nexo causal, ou seja, alguma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro com essa suposta tentativa de golpe? Qual é o que falta? Por que você diz que falta a demonstração dessa relação, desse link? Porque não existem evidências. A denúncia não apresenta nenhuma evidência que comprove esse nexo causal que ela afirma existir. Ou seja, uma ordem expressa do presidente Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro, uma ordem expressa do presidente Bolsonaro em estratégias de questionamento, por exemplo, na questão das urnas eletrônicas e de outros temas que são levantados ali também. O que se tem são a transcrição de lives do presidente Bolsonaro que são associadas aos mesmos argumentos utilizados pelos militares que foram também investigados. E aí, nessa transcrição, se chega à conclusão, ou seja, uma ilação, se chega à conclusão de que ele é o grande mentor, o líder dessa organização, que, repito, o relatório, a denúncia diz que é uma organização armada. Bom, doutora Eliana Passarelli, obviamente a senhora, sem conhecer os autos, tem dificuldade pela sua condição de procuradora de justiça, exercer uma opinião sobre o fato específico. Não é? Mas eu lhe fazer uma pergunta genérica. O Código Penal diz que cada um deve responder pelos crimes, desde que haja demonstração de que essa pessoa concorreu para esse crime, e mesmo assim, na medida de sua culpabilidade. E nas denúncias, eu tenho notado, muitas denúncias têm ocorrido, nos ministérios públicos aí por todo o país, com um fenômeno chamado salto mental. O salto mental é mais ou menos como uma ilação. Você descreve um fato e, a partir daí, sem a demonstração ou a descrição de um outro fato objetivo que ligue ao fato seguinte, se faz imediatamente uma dedução. Isso chama salto mental. O Supremo Tribunal Federal tem vários acórdãos declarando a nulidade de denúncias e processos, trancando processos criminais quando existe o chamado salto mental. O que tem acontecido, como a senhora vê toda a questão que está acontecendo no país e qual a necessidade do Ministério Público exercer profissionalmente, tecnicamente, o seu mistério constitucional de defender a ordem jurídica? Bom, primeiro momento, realmente, eu não vi a denúncia e nem, se tivesse visto, poderia, nesse momento, dar qualquer opinião do ponto de vista jurídico, a não ser da peça denúncia, né? Como você disse, nós temos que fazer uma relação jurídica, nós temos que fazer um nexo de causalidade. O que é isso? É pegar toda aquela descrição do fato, dizer que aquela pessoa agiu de modo a se enquadrar no preceito penal, no que está na lei. Como é que nós fazemos isso? Fazemos a descrição do fato e imediatamente colocamos o autor dentro da cena do crime, né? E além de estar dentro da cena do crime, mesmo que seja por participação, e daí ele não estaria na cena do crime, mas colaboraria de uma forma evidente para o resultado, dizer que o resultado é a soma do preceito legal, daquilo que está na lei. Esse é um primeiro momento. Ainda não há, Capês, o recebimento da denúncia, que poderá também ser rechaçada, né, na sua integralidade ou parcialmente rechaçada. Então, é um momento de cautela, é um momento que tem que se considerar com todo cuidado o que diz essa denúncia com o que virá em diante. Se há indícios, né, de materialidade, se há indícios dos fatos, isso a ação penal poderá dizer. Mas de plano eu já digo, não pode haver vindita. Tem que ter muita calma para se apurar tudo isso sem que o Ministério Público se torne o vingador de um sistema político. Tudo bem. Eu vou falar com o Leandro Ferreira. Leandro, você chegou a ler a denúncia ou não? O que você entendeu desse caso? Você está de acordo com ela? Qual a sua avaliação? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores e aos meus colegas aqui da mesa. Eu não li a denúncia saiu ontem, ela tem mais de 260 páginas, né? Então estou
fico assim, admirado com os colegas que conseguem rapidamente. Eu não sou um operador do direito, né? Então tenho pouco traquejo para ler um documento tão extenso com tanta agilidade assim, né? Mas acompanhei de perto as notícias, né? Ô, Leandro, você teve a noite inteira para ler. Você vai ler antes de começar o programa, né? Pois é, a noite inteira. Você é de ser preguiçoso, você não dorme da meia-noite às 6? Pois é, eu devia ter desconfiado que hoje esse seria o tema que está na boca de todo mundo, né? A prisão do Bolsonaro. Mas acho que a professora Helena colocou aqui um ponto importante, que eu acho que não se trata de vingança, né? Eu acho que há situações comparáveis, Capês, que nós precisamos sempre relembrar, né? Porque, afinal de contas, uma coisa é inegável. O ex-presidente Bolsonaro é uma liderança política de uma parte grande da sociedade, né? E muita gente vai se sentir, em contrariedade com sequer a denúncia, né? Imagine só com os resultados de julgamento. Então, o que eu procuro sempre dizer é que o presidente Bolsonaro precisa ter aquilo que o presidente Lula não teve em seu julgamento, que é direito de defesa. Eu espero que ele possa acolher ali os argumentos que foram colocados, que ele possa rebater aqueles que estiverem em condições de serem rebatidos, e eu espero que ele possa ter um rito, um processo legal que respeite o seu direito de defesa, né? Mas que entenda um resultado que o condene, né? E da minha parte pessoal, eu acho que o Bolsonaro já foi condenado moralmente e pela história por diversas vezes, né? Esse julgamento na justiça, ele é só mais um, né? Eu acho que aí ele tem que acatar o resultado, né? E cumprir as decisões. Isso vale para ele e para os demais 33 denunciados por essa peça da PGR. Rodolfo Marins, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo seguinte, eu pessoalmente, particularmente, eu confio nas urnas eletrônicas, até porque tenho algumas informações de que são confiáveis. Mas tem gente que não confia e que diz que talvez fosse o caso de imprimir a votação para que o sujeito tivesse um comprovante. Então, relacionar a crítica ao sistema de urna eletrônica a uma tentativa de golpe é um salto mental. Sim. Então, eu queria que você analisasse e eu queria te fazer uma pergunta. Por que o presidente Lula acabou sendo preso por uma condenação de um juiz de primeiro grau, que depois teve um recurso para ser confirmada por um tribunal regional federal de segundo grau, que depois teve ainda um terceiro recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e ele ainda, em seguida, poderia recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E por que o presidente Bolsonaro, também como ex-presidente, está respondendo diretamente perante o Supremo Tribunal Federal? Eu lembro que o ex-presidente Michel Temer foi preso, chegou a ser preso pela decisão de um juiz de primeiro grau. Juiz esse que se encontra até hoje afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso deixa a população meio que confusa, sem entender como funciona o sistema judiciário. Exatamente, Capês. Boa tarde a todos, nossa audiência qualificada. É uma pergunta que todos os brasileiros acabam fazendo, até quem é pró a um partido político e contrário a outro, se faz essa pergunta. E é uma pergunta que ainda não tem resposta, Capês, porque o que nós sabemos do direito é que existem as prerrogativas e cada advogado acha uma prerrogativa para livrar ali ou para defender o seu cliente. Então nós vimos ali o atual presidente saindo de uma situação e se tornando presidente da República. O que a gente está vendo agora é o ex-presidente da República entrando numa situação muito semelhante, na questão de sendo procurado, de sendo acusado e tendo essas incitações da PGR. Eu vou me atentar aqui, eu também não li as 270 páginas que chegaram para mim ontem por volta das 9 horas da noite, mas eu me atentei a algumas coisas aqui, Capês, como, por exemplo, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o golpe de Estado. E eu vi uma resposta do senador Flávio Bolsonaro dizendo que ele afirmando, que eles se basearam, a PGR se baseou nessa denúncia em um rascunho de estado de sítio que foi achado ali para denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Cara, é um rascunho que não tem sentido, um rascunho que não tem pé nem cabeça, uma prova que não tem relevância e não é contundente. O que nós podemos apurar agora da PGR vindo com essa denúncia é que já era esperado. Quando saiu aquele fatídico dia do 8 de janeiro de 2023, nós sabíamos que o chefe-maior do Estado, que era naquele momento, o que tinha sido naquele momento o Jair Messias Bolsonaro, seria imputado a ele aquela invasão que teve no 8 de janeiro. E o que nós estamos vendo agora é simplesmente o cumprimento daquilo que já tinha sido prometido, de tentar imputar a ele uma tentativa de golpe de Estado. Eu não posso falar muitas coisas aqui, porque ainda tem muito pano para manga, como diz o dito popular, sobre essas questões. E aqui eu vou parafrasear a doutora que está conosco aqui, quando ela disse que é uma situação muito delicada e nós temos que apurar todos os fatos antes de fazer qualquer coisa. O Kriegner, eu costumo dizer o seguinte, né, que o processo é como um tabuleiro de jogo de war, em que é desenvolvida uma estratégia de combate. E tem um promotor, um jovem promotor de Santa Catarina, chamado Alexandre Moraes da Rosa. Ele escreve sobre a teoria dos jogos. Justamente, ele vai... o processo, às vezes, ele é usado, chama-se lawfare, como uma estratégia de guerra. E, na verdade, o que é importante é que o direito possa fazer prevalecer a vontade da lei, da Constituição, e não daquele que está tentando aplicá-la naquele momento. Eu, por exemplo, critiquei, por incrível que pareça, eu critiquei publicamente a denúncia do triplex contra o presidente Lula, porque do ponto de vista processual, não havia demonstração de nexo de causalidade. E eu afirmei que aquela denúncia era inepta. Então, não se está aqui, quando eu me pronuncio, eu procuro fazê-lo como jurista. E não porque está em jogo a vida, a liberdade das pessoas, e você não pode misturar isso em termos políticos. O Rodolfo Marisa havia falado o senador Flávio Bolsonaro tinha comentado do rascunho. Ele falou que essa denúncia da PGR se baseou apenas em um rascunho do estado de sítio para denunciar o ex-presidente. Então, eu escrevi já no final do ano passado, não sabia nem que ia ter essa denúncia. Tem um artigo meu que está publicado no site Consultor Jurídico. Se vocês quiserem, tem vários artigos meus. Então, eu faço uma análise jurídica do rascunho da minuta do decreto do golpe e chego à conclusão que é um nada jurídico. Ou seja, do ponto de vista jurídico da ciência penal, não se pode extrair daí a conclusão, no meu modo de analisar. Não escrevi sobre essa denúncia. Eu escrevi muito tempo, aí está a data ali, 21 de março de 2024. Parabéns, você está enxergando melhor que o velho aqui. Então, está aí esse artigo para quem tiver interesse no consultor. E eu analisei também a delação do Mauro Cid, em que eu faço ali todos os aspectos, está no Consultor Jurídico para quem tiver interesse. Mas eu quero ouvir o Henrique Kriegner, que você leu a denúncia. Então, primeiro lugar, não acho que você leu em 15 minutos, né? Você recebeu demorou. Que horas a denúncia? Eu recebi ontem à noite a denúncia. Ontem à noite, né? E hoje já são quase 12 horas, né? Separei amanhã para ler. Então teve tempo. Olha, o Leandro que fica aí com esses negócios aí falando que não leu. Queria te ouvir. O que mais você achou? Tem uma coisa interessante, Capês, que é logo no começo, né, da denúncia, quando você lê o documento, você tem ali, como eu falei, né, aquele preâmbulo que eles intitulam de uma introdução necessária. Ou seja, a denúncia, ela já deveria ser uma relação ali dos fatos, as evidências e as condenações sugeridas e os crimes, né, que foram cometidos. Mas ela tem ali quase que 20 páginas de uma introdução necessária, que é uma série de histórias e causos que são contados ali. Nós estamos aqui com 3 juristas e vocês podem falar até melhor do que eu se isso cabe a uma denúncia, se cabe numa peça de denúncia essa introdução necessária. Quase 20 dentre as 272 páginas. E o Rodolfo trouxe esse ponto também, essa citação, né, que fala sobre a questão do rascunho. E, de fato, é uma das principais evidências, que é um caderno que foi recuperado ali na investigação da Polícia Federal, que foi obtido do general Heleno, que era ali do Gabinete da Segurança Institucional, e que tem um caderno da Caixa Econômica Federal, um caderno até aqueles promocionais, em que ele escreve à mão, a caneta, algumas coisas a respeito de argumentos e contra-argumentos sobre as urnas e o que poderia ser feito para poder derrubar os argumentos oficiais contra as urnas. Ou seja, pegar aquilo ali e dizer que aquilo ali era uma ordem ou uma instituição ou algo que deveria ser encaminhado à tal da organização criminosa armada que tinha sido organizada. E isso também não é comprovado.
como que aquilo que foi colocado, que estava dentro das posses pessoais do general Heleno, como que aquilo pode ser entendido, então, como uma ordem declaradamente aí comprovada de que foi encaminhada para essa tal organização, que também não se comprovou quem são os integrantes, né? Todos ali são líderes, o Bolsonaro é apontado como principal, mas quem são os integrantes e onde estão as armas? Essa é outra dúvida também que fica, né? Bom, pessoal... Ô Leandro, eu vou te chamar, mas eu queria ouvir primeiro a doutora Eliane e vou te chamar na sequência e você vai poder falar. Perfeitamente. Tá nervoso ou não? De forma alguma, eu tô feliz. Tô achando que você tá meio irritado. Estamos aqui debatendo. Doutora Eliana Passarelli, eu peguei um caso uma vez no tribunal do júri que a mulher matou o marido com 18 facadas. E aí eu pensei, eu não posso denunciar essa mulher por cada facada é uma lesão corporal e depois ainda o homicídio. Ou seja, cada uma das 18 facadas faz parte da execução do homicídio. É um crime só. O homicídio, ele absorve todos aqueles fatos, porque senão existe uma coisa que é bis in idem, responder duas vezes pelo mesmo crime. Isso chama princípio da consunção ou da absorção. Então, doutora Eliana Passarelli, eu estou vendo tentativa de golpe e atentado ao Estado Democrático de Direito. Como é que se faz para que os dois crimes possam subsistir sem que um não absorva o outro? Como é que fica a questão? Parece que abriram o Código Penal e foram catando tudo que dava para colocar lá. Queria ouvir a sua opinião. Sim, certíssimo, né? Dá o bis in idem, o que a gente chama em direito de bis in idem. Você relata um fato, denuncia por esse fato, imediatamente se relata um outro fato cuja consequência é do primeiro. Dá para entender? Sim, então, senhora. Entendeu? Então você fica lá colocando 10 fatos, sendo que a finalidade maior será, então, o crime a ser punido. O que eu quero dizer com isso? Que não se pode, né, falar que há um preâmbulo onde se pré-julga, a denúncia já está pré-julgando, a imputação de crimes ao final. Quando você fala em preâmbulo, não existe preâmbulo em denúncia, em nenhuma denúncia. E aí nós temos o Capês, que tem quantos anos de Ministério Público? Porque eu já estou no 40. Não, eu estou no 37. Tá bom. Então, que seja, né? Dá 70 e poucos anos aqui da gente falando de uma forma técnica que tem que seguir. Sabe por quê? Sob pena de ser inepta, sob pena de nem ser recebida ou ter que ser corrigida. Né? Muitas vezes os juízes mandam que os promotores corrijam a denúncia por entender ali a inépcia ou poder de correção. Então, neste caso, quando você fala em não sei quantas folhas de quase 20, de preâmbulo, já começa a ficar sem nexo. Porque você não precisa ficar justificando. Exatamente. Você escreve o fato e aponta a prova. Esse é o fato, essa é a prova. Segundo fato, esse é o fato. Você escreve 270 páginas, você está romanceando a questão. Mas, Leandro, por favor, querido, eu quero que ninguém aqui na mesa tenha a pretensão de que seja um assunto pacífico. Não é? Tem vários pontos de vista, vários enfoques diferentes, e por isso que a gente está debatendo. E você está aqui sempre prestigiado, muito bem tratado, como você mesmo reconhece, porque traz também uma visão diferente. Eu queria ouvir você. Bom, Capês, obrigado. Eu comprovo aqui que na Jovem Pan sou sempre muito bem recebido, especialmente pelo apresentador aqui ao meu lado, Fernando Capês. Mas o que eu tenho, assim, de forma leiga na área do direito, estou aqui privilegiado nessa mesa com muitos anos de história na área do direito, eu vou aqui absorvendo e aprendendo um pouquinho também, né? Mas o que eu compreendo é que a denúncia é um lado das partes que está se colocando. Né? A outra parte vai ter todo o direito de defesa. É um lado, mas não pode ser apaixonado, tem que ser técnico, sempre. Sem dúvida. Eu imagino que o Ministério Público, né, Federal tenha os seus controles internos, inclusive, para não permitir que se contamine, né, a atuação dos seus integrantes de forma não técnica. Mas ela é um lado do julgamento. E é função deste lado do julgamento expor os argumentos. Ela é uma parte, ela é uma interpretação dos fatos colocadas tecnicamente para que agora haja um julgamento de fato.
né? Então, as outras partes desse julgamento, os 34 denunciados, estão agora com a oportunidade de ir recebendo a denúncia. Leandro, uma pergunta para você responder. Você não acha que criou-se um clima de animosidade e de hostilidade tão grande do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, principalmente alguns ministros, com ataques diretos, recíprocos, que praticamente torna difícil que haja esse julgamento sem um caráter emocional? Ou seja, como é que se espera que ele vá ser julgado quando ele fica ofendendo ou brigou com os magistrados, e inclusive um deles disse que acabamos com o bolsonarismo, né? O atual presidente da corte? Como é que você vê um clima, um ambiente para uma análise serena dessas provas? Porque nós estamos falando do julgamento de 33 pessoas. As que erraram têm que ser condenadas, as que não erraram ou que eventualmente não erraram não podem ser. Tudo que se quer é que haja o sistema analise com serenidade os fatos. Bom, Capês, da forma como você está colocando, a gente vai achar poucas instituições que não tenham sido ofendidas diretamente pelo Bolsonaro. E aí, o que a gente faz? Ninguém julga? Ninguém pode julgar o Bolsonaro porque ele arrumou confusão com todo mundo? Então não pode ser assim. Nós temos que confiar nas instituições que nós temos. Hoje, essas instituições têm entre os seus membros pessoas que, ao curso da história recente do país, tiveram conflitos diretos com o Bolsonaro, seja por provocação dele, seja por uma frase totalmente inadequada, como essa do Barroso, por exemplo, né? Há outras, né? Eu acho que o Bolsonaro ontem até falou algo com que eu concordo bastante, que deveria ser considerada a possibilidade de anistia para alguns casos das pessoas que estavam no 8 de janeiro, que talvez tenham tido uma dosimetria inadequada, ou que tenham que estar em casa para cuidar dos seus filhos, ou que precisem de cuidados, né? Ou que não tenham a responsabilidade que tem aquelas pessoas que, em nome do Bolsonaro, entraram no plenário do Supremo Tribunal Federal e defecaram lá dentro, Capês. Como é que você quer agora que não tenha essa carga? Porque senão a gente não vai ter instituição que a gente confie, que a gente entenda que esteja trabalhando, apta a julgar. Né? Mas eu acho que o meu debate é outro. Eu acho que esse é a carga emocional que nós temos que tentar descarregar para garantir o Bolsonaro o direito de defesa. O meu debate é outro. O que é que essa gente estava fazendo em reunião de ministro, anotando a favor e contra de urna eletrônica, como colocou o Kriegner aqui, quando deveria, na verdade, estar cuidando de política pública, quando deveria, na verdade, estar cuidando da ação do Estado, do Poder Executivo. Eles não têm nada que ficar gastando tempo. Esses caras recebem salário, custa caro pagar o salário dessa turma, e eles estão lá fazendo baboseira em torno de urna eletrônica. Vai ler a descrição, vê o job description de um ministro de Casa Civil, o job description de um ministro da Defesa, vê se está lá entre as responsabilidades ficar falando mal de urna eletrônica. Nós temos que chamar aqui a Janina Camelo. Eu acho o seguinte, só para que os outros querem debater também, mas não dá tempo, temos que chamar a Janina Camelo. Só para pontuar, invadir um prédio público e depredar coisas, ou como você diz, defecar dentro de um prédio, tem um crime para isso, que é o crime de dano ao patrimônio público. Um sujeito invadiu o Palácio do Planalto com uma caçamba uma vez, foi parar lá dentro. Ele não foi processado por tentativa de golpe ou por crime contra o Estado Democrático de Direito. E outra coisa, usar uma infração administrativa de usar o tempo para ficar escrevendo urna eletrônica não é também tentativa de golpe. Então nós precisamos só checar do ponto de vista jurídico o que a lei atribui ou não a isso.